Vocês acompanharam as falas da ministra Carmen Lúcia durante o julgamento do Bolsonaro? O que vocês acham sobre isso? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos, eu sou a Thaís, aqui do canal Thaís Plus Cota, e hoje eu quero convidar vocês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a força da mulher da política e a fundamental presença da mulher para a democracia no Brasil. Vamos lá? Primeiro, pessoal, quero convidar a gente para refletir um pouquinho sobre essas notícias recentes em relação à ministra Carmen Lúcia e as outras mulheres no poder, que mostram para nós, brasileiros, sobre a importância da participação das mulheres, tanto na política quanto em todos os outros espaços, como um aspecto, além de justo, essencial para que nós tenhamos aquilo que nós chamamos de uma democracia forte e, obviamente, para um futuro melhor para o nosso país. Recentemente, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral já havia destacado que a presença da mulher ela é essencial para a democracia. Isso quer dizer que, quando as mulheres participam, as decisões elas ficam sim mais completas e representam melhor a população. Afinal, as mulheres são metade da sociedade e as suas vozes precisam ser ouvidas. Um momento recente, pessoal, chamou a atenção. A ministra Carmen Lúcia, ela foi interrompida durante uma fala no Supremo Tribunal Federal e respondeu com humor. Nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas. Nós queremos ter o direito de falar. Pois é, e essa frase, pessoal, ela simboliza uma mudança profunda. Após séculos sendo silenciadas, as mulheres elas estão ocupando espaços de poder e se recusam a ficar em silêncio. E isso, por sua vez, fortalece a democracia, porque um sistema saudável ele precisa da opinião de todos e de todas. Além disso, a atuação de mulheres em cargos importantes tem sido decisiva para proteger a democracia. Por exemplo, a Carmen Lúcia, ela foi fundamental nessa votação que condenou políticos que espalharam algumas notícias falsas e aí tentaram dar um golpe aqui no nosso país. A posição dela, pessoal, mostrou que a lei ela deve valer para todos e que as instituições precisam ser sim respeitadas. Tudo isso, pessoal, está ligado à soberania do Brasil. Ou seja, a capacidade do país de tomar as suas próprias decisões, sem influências negativas ou ataques à democracia. Quando as mulheres defendem a justiça, pessoal, e a verdade, elas estão protegendo não apenas os seus direitos, mas a liberdade de todos. Porém, pessoal, isso não significa que não há mais desafios e que tudo está muito perfeito. Ainda tem muitos desafios que nós precisamos vencer. Porque apesar dos avanços, o caminho para uma participação feminina plena ainda é cheia de obstáculos, como mostra a pesquisa da Renata Klesser-Milstein-Steiner, que vai falar sobre a liderança feminina, percepções, reflexões e desafios na administração pública. Nesse artigo, pessoal, os autores eles vão provocar sobre a relação aqui do Brasil, em que as mulheres na política elas ainda enfrentam uma série de barreiras. Dentre elas, a gente pode citar algumas como cultura política machista, porque muitas vezes as mulheres precisam lutar contra uma cultura que ainda enxerga a política como um ambiente de homem e sofrem mais com questionamentos sobre a sua capacidade e até com um assédio que muitas vezes tenta diminuir a voz e credibilidade dessas mulheres dentro desses espaços. Outro desafio, pessoal, é a dificuldade de financiamento. Pois é, conseguir dinheiro para campanhas eleitorais é muito mais difícil para mulheres do que para homens. Sem recursos, fica muito mais complicado fazer uma campanha forte e competitiva. Outra relação, pois é, a dupla jornada. Muitas políticas elas precisam conciliar o trabalho pesado da vida pública com a responsabilidade majoritária pelos cuidados da casa e da família, uma carga que os seus colegas homens raramente conseguiram ou carregam sozinhos. O que faz com que a gente pense, pois é, será que uma luta vale a pena? Pois é. Por isso, pessoal, ter mais mulheres na política não é apenas uma questão de igualdade, é uma maneira de fortalecer a democracia, garantir que as leis sejam cumpridas e proteger o Brasil contra ameaças.
Sua voz antes calada hoje é sinônimo de coragem e de luta por um país mais justo e soberano. Cada ministra, cada vereadora, cada mulher que se elege, elas estão quebrando, pessoal, barreiras. Elas abrem caminho para que outras mulheres possam seguir, mostrando que a política é, sim, um lugar de mulher. Superar esses desafios é garantir que a democracia brasileira seja verdadeiramente de todos e para todos, de todas e para todas. O que vocês acham disso, pessoal? Vocês concordam? Me conta aqui no comentário. Se você não me conhece, siga meu canal, pessoal, que eu agradeço no fundo do coração. Deixa seu like, deixa seus comentários e me conte aqui se vocês gostariam de algum assunto, de algum tema que fosse abordado aqui no canal, que eu farei para vocês com todo prazer. A gente se vê, eu sou a Thaís Pluscota. Até mais, pessoal!